Existe uma parte da mulher que quase nunca foi convidada a existir livremente. Uma parte que aprendeu cedo demais que precisava ser escondida, controlada, suavizada ou negada para que ela fosse aceita, amada ou protegida. Carl Jung chamou essa parte de sombra. A sombra não é o mal, nem aquilo que é errado, mas tudo aquilo que foi reprimido porque não encontrou espaço para ser vivido com consciência. Na mulher, a sombra costuma carregar emoções consideradas inadequadas: raiva, desejo, ambição, tristeza profunda, limites firmes, sensualidade intensa, questionamentos espirituais, necessidade de autonomia. Desde cedo, muitas mulheres aprenderam que sentir demais era perigoso, que desejar demais era egoísmo, que se posicionar era agressividade, que questionar era falta de fé. E assim, pouco a pouco, foram empurrando essas partes para o inconsciente. O problema é que aquilo que é reprimido não desaparece, ele se transforma. Volta em forma de sintomas, conflitos, relacionamentos destrutivos, autossabotagem e vazio espiritual. Jung foi claro: aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. A sombra feminina governa silenciosamente a vida de muitas mulheres que acreditam estar escolhendo, quando na verdade estão reagindo. Reagindo a dores antigas, medos herdados, padrões inconscientes. O encontro com a sombra é um dos processos mais desafiadores da jornada espiritual, porque exige honestidade radical. Exige que a mulher pare de se ver apenas como aquilo que aprendeu a mostrar e comece a se ver como aquilo que realmente é. E isso assusta, porque desmonta a imagem de boa mulher construída ao longo da vida. Mas também liberta. A sombra contém não apenas dor, mas potência. Tudo aquilo que foi reprimido por não caber nos padrões sociais guarda energia vital. Quando a mulher reprime sua raiva, perde força. Quando reprime seu desejo, perde criatividade. Quando reprime seus limites, perde dignidade. Quando reprime sua verdade, perde a si mesma. O processo de integrar a sombra não é se tornar agressiva, egoísta ou descontrolada. É se tornar consciente. É reconhecer essas forças internas e aprender a expressá-las de forma madura, responsável e alinhada com a alma. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A mulher que evita a própria sombra vive uma espiritualidade superficial, baseada em aparência e repressão. A mulher que atravessa a sombra desenvolve uma espiritualidade encarnada, real, profunda. O encontro com a sombra geralmente acontece em momentos de crise, quando a mulher não consegue mais sustentar a imagem que criou, quando explode emocionalmente sem entender porquê, quando sente inveja, ressentimento ou raiva e se culpa por isso, quando percebe que está vivendo uma vida que não condiz com o que sente. Esses momentos são convites à integração. A sombra não pede para dominar, pede para ser vista. Quando a mulher começa a observar suas reações com curiosidade em vez de julgamento, algo muda. Ela passa a perguntar: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? O que foi negado aqui? Que limite não foi respeitado? Que desejo foi silenciado? A sombra fala a linguagem do corpo e das emoções. Ansiedade, exaustão, tensão crônica, tristeza sem causa aparente, tudo isso pode ser expressão de uma sombra ignorada. Jung compreendia o corpo como um espelho do inconsciente. Quando a mulher não escuta a sombra emocional, o corpo fala, e fala alto. Integrar a sombra feminina exige coragem para abandonar a idealização. A mulher precisa aceitar que não é apenas doce, compreensiva e altruísta. Ela também é firme, intensa, desejante, por vezes egoísta, por vezes cansada de cuidar. Aceitar isso não a torna pior, a torna inteira. A sombra também está profundamente ligada à sexualidade feminina. Durante séculos, o desejo da mulher foi controlado, demonizado ou silenciado. Muitas mulheres carregam culpa inconsciente por sentir prazer, por desejar, por sentir atração. Essa culpa se manifesta como bloqueio, frieza emocional ou relações desequilibradas.
Integrar a sombra sexual não é viver sem limites, mas reconciliar-se com o próprio corpo como algo sagrado. Jung via a energia sexual como uma das expressões mais poderosas da psique. Quando reprimida, ela se transforma em neurose. Quando integrada, se transforma em criatividade, vitalidade e conexão espiritual. A sombra também carrega a raiva feminina, uma emoção profundamente mal compreendida. Muitas mulheres aprenderam que sentir raiva era feio, perigoso ou errado. Mas a raiva é uma emoção protetora. Ela surge quando um limite é violado. Quando a mulher aprende a escutar sua raiva em vez de reprimi-la, ela aprende a se posicionar. A mulher sem contato com a própria raiva costuma se anular, se submeter e depois adoecer. A mulher que integra a raiva aprende a dizer não, a se retirar, a se proteger. Isso é saúde psíquica. Jung não defendia a expressão cega das emoções, mas a sua conscientização. A emoção integrada deixa de controlar e passa a orientar. Outro aspecto importante da sombra feminina é a ambição e o desejo de autonomia. Muitas mulheres sentem culpa por querer mais espaço, mais reconhecimento, mais liberdade. Essa culpa não nasce da alma, nasce da cultura. Integrar essa sombra significa reconhecer que querer crescer não é trair ninguém, é honrar a própria vocação. A mulher que reprime sua ambição acaba vivendo frustrações profundas e ressentimento silencioso. A mulher que integra aprende a crescer sem pisar, a avançar sem destruir, a ocupar seu lugar com dignidade. A sombra também carrega a dor da criança interior ferida. A criança que aprendeu que precisava ser perfeita para ser amada, que precisava se calar para não causar problemas, que precisava cuidar dos outros para merecer cuidado. Essa criança governa muitas escolhas adultas. Integrar a sombra significa acolher essa criança, dar-lhe voz, permitir que chore o que não pôde chorar. Jung afirmava que a cura acontece quando a parte ferida é reconhecida, não negada. O encontro com a sombra também transforma profundamente a espiritualidade da mulher. Muitas mulheres vivem uma fé repressiva, onde emoções negativas são vistas como falta de fé. Mas a fé madura não exige negação da humanidade, ela exige verdade. Deus não se assusta com a sombra, Deus habita a totalidade. Quando a mulher leva sua sombra para a oração, algo se transforma. A oração deixa de ser performance e se torna encontro real. A mulher para de fingir ser forte diante de Deus e passa a ser verdadeira. E é nessa verdade que a cura acontece. Integrar a sombra não significa viver em conflito constante. Pelo contrário, traz paz, porque a mulher deixa de lutar contra si mesma. Ela aceita sua complexidade, aceita que é luz e sombra, e que ambas podem coexistir sem culpa. Essa aceitação gera maturidade emocional. A mulher se torna menos reativa, menos defensiva, menos dependente de validação externa, porque já não precisa esconder partes de si. Jung dizia que a integração da sombra é o fundamento da verdadeira moralidade. Não a moral baseada em repressão, mas a moral baseada em consciência. A mulher integrada não é aquela que nunca erra, mas aquela que sabe quando erra e se responsabiliza. Ela não projeta a sua sombra nos outros, não transforma o outro em inimigo para não encarar a si mesma. Isso muda profundamente os relacionamentos. A mulher integrada escolhe com mais clareza, se afasta de relações abusivas, reconhece padrões tóxicos, não tolera o que antes tolerava por medo de ficar só, porque aprendeu a sustentar sua verdade. A sombra integrada também devolve vitalidade. Muitas mulheres se sentem apagadas, sem energia, sem entusiasmo. Isso muitas vezes é energia psíquica presa na repressão. Quando a sombra é integrada, essa energia retorna. A mulher se sente mais viva, mais criativa, mais presente. A vida ganha cor novamente. Integrar a sombra é um processo contínuo, não um evento pontual. Exige observação diária, humildade e disposição para aprender consigo mesma. Não é confortável, mas é libertador, porque ao fim a mulher descobre que não precisava ser outra pessoa para ser digna de amor. Precisava apenas ser inteira.
Se alguma parte deste vídeo tocou você, escreva nos comentários o que mais falou ao seu coração. Deixe seu like, inscreva-se no canal e caminhe conosco, porque todos os dias tem vídeo novo para aprofundar sua jornada interior, emocional e espiritual.